Queridos irmãos e a todos os que nos ouvem, nos acompanham aqui no YouTube, esse é o canal Esperando Salvador. Meu nome é Antônio Alves e desde já seja bem-vindo ao nosso canal, né? Deixa aí o seu like, compartilhe, curta, comente, interaja conosco, se inscreva no nosso canal, né? Se inscreve aí no nosso canal, ative lá aquele sininho das notificações, né? E sempre que nós postarmos conteúdo novo, o, o YouTube irá lhe notificar, né? Então, irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso assunto de Eclesiastes. E nós estamos pegando assim algumas porções aqui, outra colar assim de Eclesiastes e trazendo para aplicando aos nossos dias de hoje, né? E a porção de hoje é no capítulo 8, a partir do versículo 7 e 8. E o tema do nosso vídeo é Debaixo do Sol, imprevisível. Nós vamos fazer esse Debaixo do Sol e tratar de vários assuntos dentro desse tema Debaixo do Sol, sabe? E aqui é o primeiro, né? Imprevisível, Debaixo do Sol. Olha só o que nós vamos ver muito essa linguagem aqui no livro de Eclesiastes. Você vai ver muito o, o autor aqui, o escritor Salomão, né? Falar essa linguagem debaixo do sol. Debaixo do sol. Muito se vai ouvir isso. E aqui diz assim, ó. Capítulo 8, versículo 7 e 8. Nessa versão que tenho fala assim, ó. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem o poder sobre o dia da morte e de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo da maldade nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. O que nós vamos meditar hoje é o seguinte, é justamente nesse tema tão maravilhoso. Acredito que assim fica melhor, a câmera tá melhor. Nesse tema tão maravilhoso, nesse livro que tem me ensinado tantas coisas, e eu acredito que irá incentivo você a ler Eclesiastes, procurar entender, porque ele traz lições riquíssimas para nossas vidas, e uma delas é essa que nós vamos tratar hoje, sobre imprevisível. Certa vez Jesus falando em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19 em diante, Jesus vai falar de não juntar tesouros na terra, mas sim nos céus. E fala também das preocupações, né, lá do 23 ao 25. Ele, até o 33, Jesus vai tratar disso, né? Só que Jesus fala algo tremendo, quando ele diz, olha, se você se preocupar, mas se preocupar muito com o dia de amanhã, por acaso, você vai acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, em outras versões ele diz, você vai viver uma hora a mais ou um dia a mais por causa disso? O que é que vai mudar? E Eclesiastes aqui fala isso claramente. Eclesiastes deixa isso bem explícito para nós entendermos. Nesse capítulo que eu li no versículo, que eu quero falar, debaixo do sol. Ele diz que debaixo do sol nada é previsível, né? O livro do Eclesiastes nos ensina que debaixo do sol nada faz sentido, que tudo pode acontecer e que não tem lógica, certo? Realmente as coisas do Senhor não tem lógica. E na nossa lógica humana não tem. E deve ser por isso, eu acredito ser, e pensei assim e acredito ser verdade, porque isso deve ser o que nos frustra tanto, nos deixa tão frustrados. Isso deve ser o que traz frustração para a nossa vida, traz decepções,
traz desânimo, traz o gosto de viver, traz esse tédio, né? Que muitos veem a vida como um tédio, assim como Eclesiastes estava vendo aqui. E não é necessário você estar sentindo falta de alguma coisa para viver esse tédio. Porque aqui quem está falando é Salomão, um homem que não faltava nada. Um homem que tinha mulheres e um homem que tinha dinheiro. Um homem que tinha tudo que as pessoas pregam hoje e deseja e coloca como prioridade na sua vida. Tudo isso ele tinha. Mas ele está analisando a vida. Ele disse que tirou o tempo para analisar o que havia debaixo do sol, como era que as coisas aconteciam debaixo do sol. E aqui debaixo do sol tudo é imprevisível. Eu não tenho como prever, como ele diz aqui, ninguém tem o poder, né? Visto que ninguém tem o poder de lhe dizer o que vai ser o futuro, o que vai acontecer. Temos o poder disso, lutamos para isso, lutamos para ter um futuro melhor, investimos para ter um futuro mais confortável, pensamos a longo prazo, né? E alguns pensam até demais. A vida de muita gente, a vida no mundo que nós vivemos, às vezes se torna tão corrida e vazia e torna sem sentido. Mesmo a gente conhecendo a Deus, tem que termos esse cuidado, porque às vezes nossa vida é assim, ó, a gente chega no dia 1º de janeiro já pensando no 31 de dezembro, já programando a festa do Natal e do Ano Novo. Então, na mente, praticamente aquele ano já se foi. Não viveu nada, não sobre nada, tem uma agenda e nem sempre a gente tem o controle da nossa agenda. E eu aprendi ontem isso, e Deus falou comigo, que o que nós precisamos é ter um propósito nele, porque se tivermos esse propósito nele, nós não vamos perder o nosso tempo com essas coisas que são imprevisíveis, com aquilo que nós não conseguimos segurar, que nós não temos o controle. Mas quando temos um propósito com Deus, os nossos planos, os nossos sonhos, estamos alinhados, estamos nas suas promessas, estamos dentro da sua vontade, e Ele, que é o Deus que tem o controle de tudo, Ele sim consegue prever. E aí conseguimos nós, a nossa alma consegue descansar, a nossa alma consegue ficar tranquila, a nossa alma consegue viver um pouquinho do oásis no meio do deserto, certo? Para continuarmos a nossa caminhada. Então fica muito difícil demais a vida debaixo do sol, quando olhamos somente por esse ângulo. Porque não vamos achar respostas. É imprevisível essas coisas. Ele diz: alguém pode dominar seu espírito? Muitas vezes não. E às vezes a gente pega se fazendo coisa que diz: nunca mais eu faço isso. Mas não consegue dominar o seu espírito. Porque o nosso espírito ele tem que estar submisso à ação do Espírito Santo. E se isso não ocorrer, é imprevisível, é descontrole total. Não tem como nós termos o controle. E ele finaliza aqui o texto que eu trouxe para reflexão dizendo: sobre o dia da morte, tampouco tem o poder sobre o dia da morte de escapar dos efeitos da guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam, né? Então, você já deve ter se perguntado, há tantas pessoas boas que morrem, há tantos que praticam maldade e ficam, essas coisas não vai ter lógica, isso vai perturbar a alma da gente. E esse é o convite que o Eclesiastes está nos fazendo, que debaixo do sol tem essas coisas sem sentido, mas que a nossa vida tem que estar em Deus, que a nossa esperança tem que estar nele, que nós temos que estar alicerçados nele, porque esse controle ele tem e nós não temos. Então a atitude mais sábia é depender daquele que tem o controle de tudo, daquele que controla todas as coisas, porque diante de nós vemos aqui que o homem que tem mais poder aquisitivo do mundo é o homem detentor da maior fortuna do mundo. Ele jamais vai conseguir ter esse controle. Até onde vai minha última respiração? Essas coisas perturbam o ser humano. E essas coisas não parecem não ter sentido nenhum, não tem lógica. É isso que Salomão disse: debaixo do sol, olhando desse jeito, não tem sentido.
mas a nossa vida, ela tem que estar, e o nosso propósito, nosso coração tem que estar com esse propósito ao Senhor, direcionado a Ele. Porque quando temos isso, aí sim, nós vemos que essas coisas que não faz sentido, Deus enche nossa vida, nossa história de significado e passa a ter um sentido. Então é como se o tédio fosse embora. É como se a tristeza, o desânimo, ele bate em retirada, porque você agora a sua fé, a sua vida, o seu sentido, o sentido da sua vida, a sua esperança, o, o, o que move a tua vida, o que move as tuas emoções, não é mais essas coisas, não é mais algo que não faça sentido. Não é mais algo perturbador e sem resposta, mas agora você tem uma resposta em Deus. Se vivemos assim, vamos encontrar tudo. E aí ele fala das injustiças e de tantas outras coisas que as pessoas procuram resposta e nunca vão encontrá-la. E alguns até querem ser perito, querem ser doutor naquilo. Mas se fizesse assim, era desse jeito. Se o governo agisse assim, ficava melhor. Se ele tomasse tal atitude, não existia tanta violência, não existia tanta morte, né? As pessoas eram melhores se nós fizéssemos isso. Nós temos que buscar isso para nossas vidas. Porque se formos pensar dessa forma, tudo isso só vai trazer perturbação à nossa alma. Quer ter paz, principalmente com Deus? Entregue sua vida a Ele, tenha uma vida de propósito com Ele. Que é isso o tempo todo que o livro do Eclesiastes está nos ensinando, está nos convidando a depender de um Deus que tem o controle de tudo. O nosso não, nós não temos controle de nada disso. Então que o Senhor possa abençoar ricamente sua vida.